Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá, você sintonizado aí no canal Notícias Firmada, e no vídeo de hoje nós vamos comentar, sobre a seca, a fome, o desabastecimento. Inclusive nós já falamos sobre esse assunto em vídeos anteriores, mas hoje nós vamos comentar aí um fato que realmente está crescendo, está crescente. Já estamos vivendo uma crise global de alimentos, uma crise de comida, e vamos entender um pouco por que essas coisas estão acontecendo e quais são, as expectativas para os próximos dias. Se você acompanhou no nosso canal palavrafirmada.com, nós colocamos esses dias a reportagem. Olha só como que está a situação na Inglaterra. Aqui você vê um posto de combustível com uma placa: lamentamos, não temos combustível. Isso na Inglaterra, coisa de dias atrás. Leia a reportagem lá no site palavrafirmada.com. Supermercados na Inglaterra, prateleiras vazias. Mas esse fato não está acontecendo somente na Inglaterra, é em toda a Europa. A crise já chegou na Europa, já está tendo grande dificuldade de alimentos em países europeus. Mas o fato é que o que está ruim vai ficar pior. Realmente vai faltar alimento, já está constatado. Já no ano de 2027, segundo aí os estudos especialistas, já não vai ter alimento suficiente para toda a população da Terra. É fato. O mundo cresce em quase 200 mil pessoas por dia. Você faz uma ideia do que é isso? São 200 mil pessoas a mais por dia no mundo. E isso já descontado o número dos que nascem e daqueles que morrem. Então a conta é a seguinte: descontando o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem, sobram quase 200 mil pessoas por dia. Então é uma matemática lógica, Esse crescimento todo, cresce mais de 1 bilhão de pessoas aí a cada 5 meses. Então é um fato real, fato concreto. Não vai ter alimento suficiente para toda a população mundial. Mas é importante nós entendermos tudo isso, porque nós temos visto aí algumas pessoas aí falando, profetizando, dizendo que as coisas vão melhorar, que Deus vai intervir. Olha, o fato é que o que está previsto na Bíblia não é a melhora, e sim a piora e a destruição. Deus destruirá esse mundo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado que está assolando a terra já se atingiu um nível que não se tem mais como falar em melhorias, porque os homens abandonaram de vez a Deus, as pessoas estão blasfemando do nome de Jesus Cristo, há uma promiscuidade sexual espalhada por essa terra, as pessoas já não respeitam mais seus corpos, não respeitam mais a natureza de Deus, o corpo do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, já não tem mais nenhum tipo de pudor. Então, por tudo isso, nós temos que hoje lembrar da palavra em que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Então,
Observe que a natureza de Deus envolve a bondade e a severidade. Não adianta nós ficarmos aqui falando que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus é isso, que Deus faz isso, que acontece isso, se nós não vemos o outro lado, que é um Deus severo, um Deus que pune. Que as pessoas têm liberdade. Cada um tem liberdade de fazer o que quiser com o seu corpo, o que quiser com a sua vida. Deus concede essa liberdade. Mas, no entanto, existe uma condenação. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão buscando a presença de Deus, esses serão salvos. É nisso que consiste a bondade. A bondade é que Deus preparou um novo céu e uma nova terra, que não é essa terra que nós vivemos. É um novo céu, uma nova terra que nós não sabemos onde é, não sabemos como é, apenas nós temos que acreditar na promessa e na palavra de Deus, que existe um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais hospital, não haverá mais pessoas passando fome, não haverá mais miserável, não haverá mais esses avarentos, materialistas que só vivem em função de dinheiro, e isso oprimindo os outros. Não vai ter mais corrupção, mais político corrupto, não vai ter mais morte, cemitério, não vai ter mais nada disso. Vai ser um mundo de paz, onde não haverá mais crime, não haverá mais homicídio. Não, é um mundo de paz. Então, quem vai adentrar a esse local? Aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Salvador e que seguem as instruções e os mandamentos do Senhor, que é o que está escrito na Bíblia, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que vivem segundo o fruto do Espírito, em paz, longanimidade, benignidade, amor ao próximo, que não vive, segundo a vontade da carne. São esses que vão herdar o reino do céu. Então isso está aí, é disposição, é de graça. Ninguém paga nada por isso, basta querer. Mas também a severidade de Deus também está aí à disposição daqueles que assim querem, daqueles que assim insistem em querer viver uma vida de acordo com os seus próprios interesses, uma vida voltada aos seus prazeres carnais, aos seus prazeres materiais, que vive em função de um egoísmo, que vive em função daquilo que quer. Então, como nós estamos falando dessa questão da fome e da seca, vamos entender então o fato, para que nós não venhamos a ser enganados, porque muitas pessoas aí ficam iludidos com profecias, com palavras de líderes religiosos dizendo aí que tudo vai ficar bem, que vai vir um grande avivamento, que a terra vai melhorar. Não, vamos ser realistas. Esse mundo vai ser destruído. Essa terra que nós estamos vendo, esse mundo, esses prédios, esses carros, esse dinheiro, todo esse poderio econômico, tudo vai ser destruído. E esse Deus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele pune aos pecadores. O Senhor não tem complacência do pecador. O Senhor perdoa o pecador arrependido. Aquele que se arrepende dos seus atos, que reconhece que está em falha, que está em pecado, quando busca a Deus, ele é perdoado. Mas esses homens implacáveis, essas pessoas que pecam voluntariamente, que vivem a sua vida na promiscuidade, que fazem aquilo que querem, essas pessoas que são aquelas que o Senhor assim pune. E o livro de Jeremias, ele fala de uma situação que aconteceu muito semelhante com aquilo que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Vamos ver lá em Jeremias, capítulo 14, versículo de número 1. Nós vamos ler até o 15. Pode aí acompanhar na Bíblia da sua casa, Jeremias 14, do 1 ao 15. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá, as suas portas estão abandonadas, e de luto se curva até o chão,
e ao clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão à cisterna e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e abandonam, porque não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, o Senhor age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Por que serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, Senhor, está em nosso meio, somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre esse povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjéria, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ó Senhor, eis que os profetas lhe dizem: não verei espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então, você observe que essa é uma palavra que não é uma palavra agradável, mas que é uma palavra verdadeira. Muitas pessoas se relutam com isso. As pessoas querem falar coisas, agradar as pessoas, transmitir aí mensagens de autoajuda, mas nós temos que falar a verdade. E o que nós acabamos de ler aqui é o que constitui a natureza de Deus. Nós não podemos, assim, iludir as pessoas com coisas como se não estivesse acontecendo. Veja que Deus começa falando com Jeremias, né, a respeito da grande seca. O primeiro passo aqui é sobre a grande seca, a respeito da grande seca que virá sobre a terra. Assim diz o Senhor, né, que virá uma grande seca sobre a terra. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Então, nós estamos aqui fazendo uma alusão ao fato que aconteceu no passado e que também acontecerá nos nossos tempos. Isso é a natureza de Deus. Isto é Deus. O Antigo Testamento serve para isso, para nós termos uma visão do que é Deus. Porque não adianta ficar só falando das coisas que tem no Velho Testamento. Muitas pessoas ficam falando lá de prosperidade, disso aqui, de conquistas, mas tem os dois lados, né? Nós temos que considerar a bondade e a severidade. Não podemos falar só das coisas boas que Deus oferece ao homem se nós não falarmos do como Deus é severo. Severo ao ponto de ter condenado Lúcifer, porque Lúcifer se vangloriou, quis ser
igual, semelhante a Deus, severo ao ponto de punir os anjos que acompanharam Lúcifer, que não tomaram a iniciativa, apenas acompanharam Lúcifer, eles foram punidos. Então esse é Deus. Deus é severo. Não vamos aí achando que Deus assim tolera todas as coisas, não, que pode fazer tudo como quiser, que não tem consequência. Tem sim. Deus ele é bom, ele é justo, como nós já falamos, né? Tem aí um céu reservado para todos aqueles que quiserem, mas Deus pune o pecador, pune a todos os homens. E depois o texto continua: anda chorando, Judá, suas portas estão abandonadas, de luto se curva até o chão, e o clamor de luto vai subindo. Quer dizer, quando acontecem essas crises, essas coisas que estão acontecendo no mundo, as pessoas tendem a clamar a Deus, a pedir a Deus que ajude, que Deus faça alguma coisa, mas se a pessoa vive uma vida de pecado, de erro, não vai adiantar ficar orando, pedindo a Deus que faça alguma coisa. Olha, ele continua dizendo: seus poderosos enviam os criados a buscar água. Esses vão à cisterna e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, decepcionados, confusos, cobrem a cabeça. Quer dizer, não tem água. As pessoas vão andar procurando água e vai ser aquele desespero, aquela crise por uma falta de água. Obviamente, a falta de água gera seca. A seca gera o desabastecimento, a fome. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa se acha deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Quer dizer, aqui os agricultores, as pessoas que plantam, que dependem da chuva, da água, vão ficar tudo aí decepcionados, com a mão na cabeça, ser preocupados, sem saber o que fazer. Até a erva no campo tem as suas crias, abandonam, porque não há erva. Quer dizer, se não tem chuva, tem seca, não tem comida para o gado. O gado não pode se alimentar. Observe, isso é o que vai acontecer na Terra. Isso vai acontecer. Você pode aí guardar esse vídeo aí, deixar registrado que vai acontecer tudo isso aqui nesse mundo por causa da ira do Senhor. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos e ofegantes, sorve o ar como chacais, os seus olhos desfalecem porque não há erva. É triste, né? Nós já temos essa imagem, né? Aqueles locais onde não tem chuva, onde tem aquela seca, e aí fica lá todos aqueles animais morrendo por falta de alimento, por falta de erva, de coisa verde para que eles possam comer. Aí o versículo 7 diz assim: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Aqui o profeta, ele percebendo a situação do que estava acontecendo na terra, dessa fome, dessa seca, ele começa a interceder a Deus, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia, que o Senhor afaste essa seca, afaste esse mal que está vindo sobre a terra. E ele continua: ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, porque seria como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Quer dizer, falando para Deus: poxa, como que Deus vai abandonar o seu povo, vai abandonar aqueles que seguem ele? Aí ele continua: porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar, mas tu, ó Senhor, estás no nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Quer dizer, o profeta, ele começa a orar e pedir a Deus que não desampare o povo, que ajude, assim como é o que nós estamos vendo hoje diante dessa pandemia e também o que nós vamos ver mais à frente quando essa situação se aprofundar. As pessoas vão começar a orar, pedir a Deus, ó, pelo seu povo, por isso e por aquilo. Mas olha agora o versículo 10, a resposta de Deus. Assim diz o Senhor sobre esse povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Olha a resposta que Deus dá para o profeta. O profeta vai lá interceder, pedir para o povo, para que Deus tenha misericórdia do povo, para que o Senhor reverta a situação, e Deus responde que não se agrada desse povo. Quer dizer, é isso que acontece. Até aquele versículo que diz: se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, aí sim o Senhor pode agir.
Mas o que nós estamos vendo hoje é que os homens não estão se arrependendo dos seus atos malignos. Os políticos continuam explorando as pessoas, os miseráveis continuam sendo miseráveis, a fome que engloba todo o planeta, ninguém cuida de nada. Então, quer dizer, Deus está vendo que tem gente passando fome e que poderia não estar passando se os homens acolhessem eles. Não acolheram. Agora todos vão passar fome. Os ricos, os pobres, os poderosos, todos vão passar fome. Para entender, para saber o que é que essas pessoas humildes na terra passaram. O que eles sofreram e ninguém fez nada. Quando a fome agora vai bater na mesa dos ricos, dos poderosos, aí eles vão saber o que é isso. Então Deus assim não se agrada desse povo. É um povo que vive na orgia, que vive no pecado, que faz o que quer na idolatria, seguindo os seus próprios atos. O Senhor não se agrada deles. Olha, agora o versículo 11 que é mais sério. Olha o que Deus disse. Não rogues por esse povo para o bem dele. Quer dizer, Deus está falando assim, nem ore por esse tipo de pessoa. Não adianta você querer orar por pessoas que não quer Deus, por pessoas que são assim, pessoas que têm uma malignidade na sua vida, que agem por maldade, que fazem as coisas más, pessoas assim que planejam, que fazem as coisas assim com consciência, né? Agora mesmo nesse período aí de pandemia, nós temos visto isso, quantas pessoas más, quantas pessoas ruins, pessoas que envolvem por causa da política, envolve o nome de pessoas mortas, que usam o nome de pessoas que morreram para fazer oposição política. Não adianta, como é que você vai orar para uma pessoa dessa, uma pessoa que é capaz de usar uma pandemia, usar o nome de pessoas mortas para fazer benefícios políticos para si? Não tem como, é isso que aqui a palavra diz, são esse tipo de pessoas, pessoas que são más na sua natureza, na sua origem. E Deus ainda vai mais, ó. Diz assim: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Olha, não ouvirei. Quer dizer, a pessoa fica aí, vamos fazer um grande jejum, um clamor nacional, pedindo a Deus que resolva a situação. Não adianta, não é isso que é o que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a atitude. Tem que se mudar a atitude, se mudar o interesse. Mesmo essas pessoas que ficam aí falando para fazer jejum, para orar, são pessoas avarentas, pessoas que exploram a fé dos outros. Você acha que Deus vai ouvir essa oração, vai ouvir esse jejum? Não ouvirei o clamor. Quando trouxerem ofertas, não me agradarei deles. Antes os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Ou seja, pela espada, pela fome, pela peste. As três coisas estão ligadas, né? Nós estamos vivendo essa crise, né? Que é a peste, a pandemia, traz a fome e a espada. Por quê? Porque o povo começa a ficar revoltado por falta de alimento, por falta de comida, por falta de abastecimento. Então aí começa a ter uma revolta, né? Entre as pessoas. Então veja que a espada, fome e peste. A fome e a peste, né? Estamos vivendo a peste, que consequentemente vai trazer a fome, que vai trazer a espada. Então a situação nesse mundo é complicada. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis a espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz nesse lugar. Não é aquilo que nós já falamos, né? Aí tem esses pregadores, esses líderes religiosos que vêm, não, porque vai haver um grande celeiro, porque Deus vai agir, Deus vai mudar o cativeiro desse mundo, Deus vai fazer. Disse o Senhor, olha o versículo 14. Disse o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que ele vos profetiza. Então, não caia nessa conversa, não vá nessa onda não, desses pregadores aí, desses líderes que ficam dizendo que as coisas vão melhorar, que Deus vai mudar o cativeiro dessa terra, que Deus vai sarar essa nação, que vai vir um grande avivamento. O que vai vir é uma grande destruição, vai vir fome, vai vir terremoto, vai vir mortes, vai vir peste, como nós já estamos vendo essa peste hoje aqui. As coisas vão piorar muito daqui a alguns anos. Não estou falando assim de décadas, não. Daqui a alguns anos nós vamos ver
coisas que nunca vimos antes acontecendo nessa terra, mortes. Vamos ver assim uma situação totalmente calamitosa nesse mundo. Isso é a verdade. Agora os profetas vêm e falam: porque Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, Deus vai agir. Então eles estão falando aquilo que Deus não falou. Olha lá, é a vaidade deles, é a adivinhação, é eles querendo se engodar o seu próprio ego. E o Senhor diz que esses que profetizam em nome dele sem que ele tenha mandado profetizar, dizem que nem espada nem fome haverá na terra, a espada e a fome serão consumidas por eles. Ou seja, esses que estão dizendo que Deus vai tirar a peste, vai tirar a fome, que não vai acontecer essas coisas, eles vão viver isso. Eles vão estar aqui na terra para viver isso, porque eles estão profetizando aquilo que Deus não falou. Então, vamos mudar a nossa linha de pensamento. Vamos parar de ficar aí iludidos com essas coisas que eles estão falando. É porque o mundo vai mudar, porque Deus vai intervir, que Deus vai fazer acontecer. Gente, agora é hora de preparar para ser tirado desse mundo. Não é mais para consertar. Esse mundo não tem mais conserto. Olha como avançou essa questão carnal. Essa questão carnal é o que mais afronta Deus. A profanação do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, não pode ser profanado. Por isso que o inimigo instiga as pessoas a profanar o corpo das formas mais absurdas que se possam imaginar. Isso tudo por quê? Porque o tempo do fim está chegando. Agora nós temos que nos preparar para quando a trombeta de Deus soar, subirmos com Cristo no arrebatamento. Essa é a verdade. Não adianta nem orar mais para que Deus assim cuide desse país, que cuide desse mundo, que sare essa terra, que sare esse mundo. Não, agora já é hora de pedir perdão para os nossos pecados, de a cada dia se conscientizar, estar preparado para subir com Cristo no arrebatamento. Esta é a única saída, subir com Cristo no arrebatamento, porque quem ficar nessa terra vai sofrer todas essas consequências que estão aqui narradas. Então essa foi a nossa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e permanecer firmes e perseverantes na presença do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você também pode ajudar o nosso ministério. Tem aqui embaixo na descrição o Pix, o número da conta, porque nós estamos aí nesse tempo difícil e nós temos que alertar. É difícil, né? Porque esse tipo de mensagem não é mensagem que agrada. Então são muito poucas pessoas que têm vontade de ajudar e contribuir. Mas essa é a mensagem verdadeira. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo está às portas. Estamos querendo nos ajudar, podendo nos ajudar. Olha aí na descrição do vídeo, tem aí o número do Pix para você fazer um depósito e também o número da conta bancária. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.